Letra B. Agora, ajude Pedro a jogar. Observe na atividade 1 as representações das frações 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 na malha quadriculada. Ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Pedro. Mas, novamente, atenção! Nos cartões de Pedro, existem frações positivas e frações negativas. Escreva aqui as frações 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 em ordem crescente. Então, usando a atividade que a gente fez nas aulas anteriores, essa fração 7/12 equivale a gente colorir 14 quadrinhos do retângulo que a gente estava considerando nas aulas anteriores. A fração 2/3 está lá na outra página. Foi um exemplo que eu fiz, equivale a 16 quadrinhos. A fração 5/6, essa aqui que eu colori de amarelo, são 20 quadrinhos coloridos. 11/24 a gente colore 11 no total de 24. E a fraçãozinha 1/3 foi o primeiro exemplo que eu fiz dessa atividade, que no total são 8 quadrinhos. Para a gente organizar essas frações em ordem crescente, a gente fez ontem primeiro a organização desses quadrinhos coloridos. Esses números aqui, se a gente organizar em ordem crescente, primeiro vem o 8, depois vem o 11, 14, 16 e 20. Mas como o exercício pediu para a gente organizar as frações em ordem crescente, agora basta a gente olhar qual fração cada número desse representa. Então, quando a gente fez o cálculo de 1/3 de 24, a gente encontrou o número 8. Significa, então, que a fração 1/3 é a menor das 5. Depois, o número 11 foi encontrado na fração 11/24. 14 foi quando a gente calculou 7/12 do retângulo. 16 foi quando a gente calculou a fração 2/3. E 20 foi quando a gente fez o cálculo da fração 5/6. Mas aqui nesse segundo item pede o seguinte: escreva aqui as frações dos cartões de Pedro em ordem crescente. E o Pedro, como a gente já tinha visto anteriormente, ganhou frações positivas e negativas. Então, essa fração 7/12, que equivale a 14, representa um número positivo para a gente, uma resposta positiva. Já menos 2/3 equivale a menos 16. 5/6 mais 20. Menos 11/24, menos 11. E menos 1/3, menos 8. Se nós organizarmos esses números aqui em ordem crescente, lembrando que a gente tem número positivo e negativo, primeiro, o mais distante dos negativos do zero que a gente tem aqui é o menos 16, depois vem o menos 11, depois vem o menos 8. Positivos, primeiro vai vir o mais 14, depois o mais 20. Agora, organizando as frações dos cartões, primeiro número foi o menos 16, que equivale à fração menos 2/3. Segundo número foi o menos 11, que equivale a menos 11/24. Menos 8 equivale a menos 1/3. Mais 14 a gente encontrou quando resolveu 7/12 do total. E a maior das 5 é a fração 5/6, que a gente encontrou o resultado igual a 20.